Amados irmãos, vamos falar nesta manhã o conselho de Deus sobre o que é ser membro de igreja. Eu já sou membro de igreja há 60 anos. Então, eu tenho uma vivência, dos tempos das cadeiradas, do tempo que as cadeiras voavam, do tempo que pegava o irmão lá fora, isso lá nos anos 60, 70, 60 e poucos, do tempo que os colegas foram me tirar da sala de aula para assinar um abaixo-assinado para tirar o pastor. Eu falei, mas você está de jeito nenhum, Você perdeu a viagem, porque eu até ia, domingo à tarde eu almoçava na casa do pastor, assistia o circo do Arrelia, então tinha essas coisas, não porque o pastor estava errado, eu era amigo dele, mas eu acho que isso não se faz, mas foram aquele garotinho lá no 4º ano do ginásio, com 14 anos, sei lá quanto eu tinha, que idade, acho que não era nem 14, foram lá me tirar da sala dele, mas já passamos por muitas situações. Vocês também que estão há muito mais tempo na igreja já sabem o que é ser membro de igreja, dependendo da igreja, ou todas as igrejas são iguais, porque tem pessoas e as pessoas, algumas às vezes agem de maneiras não condizentes com a vontade do Senhor. Então, o versículo base é só para referência, e depois nós vamos citar alguns versículos de Atos e outros versículos da palavra de Deus. É 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vocês podem ler, por favor? Amados irmãos, penso que é tempo de redescobrir, a grandeza e a maravilha da Igreja de Cristo. Para isso nós temos que olhar, ou ter um novo olhar sobre a igreja. Não um olhar do século XX, não um olhar do século XXI, não um olhar até de reformas, mas nós temos que olhar para o Novo Testamento. Alguém pode achar estranho, nós temos que voltar para a Bíblia, voltar e ver o que a Bíblia fala sobre a igreja, sobre membro de igreja, o que ela ensina sobre os nossos relacionamentos, sobre a vida da igreja. Hoje, ou há algum tempo, a igreja se preocupa com números: quantos metros de construção, quantas salas, quantos batismos, quantos membros, quantos vêm ao culto, quantos trabalham ativamente, quantos contribuem. Essa é a preocupação desse tempo. Não é errado ter essa preocupação, não é errado ter uma estatística, não é errado saber quantos membros, quantos batismos, mas nós temos que pensar e continuar pensando, e talvez você já tenha ouvido isto muitas vezes, é a qualidade de membros. A quantidade é boa, é bom, mas qual é a qualidade desses irmãos? Quantos realmente estão cheios do Espírito? Quantos praticam as disciplinas espirituais? Quantos estão estudando a Bíblia? Quantos, eu já vou para o quantos, mas nesse sentido das pessoas estarem lendo a Bíblia, das pessoas estarem orando, das pessoas estarem conhecendo e praticando a palavra do Senhor nas suas vidas. Mas, acima de tudo, ser membro de igreja é relacionar-se com pessoas. Então, eu estou na igreja, eu estou me relacionando com pessoas. Vamos ver lá em Atos 2:41 o que está escrito.
Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A primeira igreja do Novo Testamento nasceu quando as pessoas aceitaram Jesus Cristo. Então devemos lembrar mais uma vez, e somos lembrados pela palavra de Deus constantemente, que a igreja é formada de pessoas. É claro que existe um templo, é claro que há necessidade do templo, e não é necessário, logicamente, termos o templo, mas se já tem pessoas, precisa de um lugar onde elas estejam reunidas. Então existe o templo, podemos até pagar o aluguel, mas precisamos de pessoas. O templo é uma herança, não vai aqui, né? Vai aqui esta certeza histórica, que é uma herança equivocada do catolicismo romano. Eu não vou falar aqui de Constantino e depois teve que construir igreja, porque a mãe dele se converteu. Tem toda uma história, se você pode ler sobre a história da igreja, você vai ver isso. Mas por quê? Eles construíam um templo onde chegavam, porque constituía o quê? Constituía uma autoridade, constituía o poder, constituía o domínio. Então aqui nós é que mandamos aqui. Tem até a companhia, né, mais agora em 1500, né, a companhia dos jesuítas, mas lá para trás começou essa questão do domínio e do poder. Onde estava o templo, ali estava o domínio religioso. Igreja tem templo, mas não é o templo. O templo são pessoas convertidas por Jesus Cristo. Então vamos lembrar disso neste instante, nesse momento. Então as pessoas, você aprendeu, são o templo do Espírito Santo. Então, partindo desse pressuposto, entendemos que essas pessoas precisam se relacionar, precisam orar umas com as outras, precisam estudar a palavra de Deus juntos, precisam confortar uma às outras, precisam ajudar umas às outras. E a palavra de Deus diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles não estavam se relacionando com o templo, mas eles estavam se relacionando com as pessoas. E muitas pessoas, meus amados irmãos, e algumas pessoas se relacionam com o templo. Temos a identificação do templo e tudo que há no templo. É ali que acontecem as celebrações, ensino da doutrina, onde nos reunimos para cultuar a Deus. E quando chegamos no templo, nós já estamos ligados nele. E alguns, não é errado isso, está certo. Tudo que eu estou falando aqui não estou acusando, né? Mas é o jeito de nós estarmos nos relacionando com o templo, né? Alguns têm o seu lugar, né? O seu lugar. Então, o pastor que está acostumado, ele já olha para os lugares onde as pessoas sentam, né? E ele sabe que a pessoa não veio hoje, né? Por causa do lugar que tem. Então, e tem pessoas que estão preocupadas mais com o templo, mais com as coisas. Vou dizendo, não é errado, né? Mas eles se preocupam, ou colocam o templo, ou colocam o banco, ou colocam a geladeira, ou colocam a cantina, ou colocam o telhado, ou colocam várias coisas antes das pessoas. Antes das pessoas. O zelo com o templo e suas dependências não podem destruir os nossos relacionamentos. E aqui nós já ouvimos até pelo pastor Danilo algumas coisas que podem acontecer na igreja por causa disso. Os irmãos do Novo Testamento, eles estavam o quê? Eles estavam juntos, e isso indica relacionamento. Nós estamos juntos. Todos nós devemos ter essa oportunidade de estarmos juntos uns com os outros. Vamos novamente ao versículo 32 do livro de Atos. É 4, né? Não.
que é o 4, né? Viu aí? Isso. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente, estamos repetindo isso, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. Pessoas se relacionam por quê? Porque creram. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso elo de uns com os outros. Todos nós cremos em Jesus e pelo fato de crermos, nós nos relacionamos. Então, ser membro de igreja é se relacionar com todos os que creram. Mas podemos ter aí alguns detalhes que nós podemos ver. Precisamos lembrar que os membros da igreja e as pessoas que estão na igreja e se convertem são diferentes. O apóstolo Paulo diz que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Cada membro, não é, tem a sua função e todos são diferentes. Os que creem são diferentes, vêm de lugares diferentes, vêm de costumes diferentes, vêm de ensinos diferentes, jeito de viver, de encarar a vida diferente. Mas o que acontece? Nós corremos o risco, isso é uma verdade, e é até normal, nós corremos o risco de nos relacionarmos somente com aquele em quem nós nutrimos maior amizade, que as ideias combinam, e de certo modo isso é normal, eu repito, e isso acontece, e pode acontecer, e não é errado, mas eu não posso deixar de me relacionar somente com essas pessoas, das mesmas ideias, dos mesmos costumes, do mesmo nível social, do mesmo nível intelectual, daquilo que ela sabe. Eu tenho que ter o cuidado para me relacionar também e não excluir pessoas do meu relacionamento, E se nós não tomarmos cuidado, é o que vai acontecer. Eu vou me relacionar somente com aqueles que partilham da mesma ideia e daquilo que temos mais em comum. E pode acontecer que nós vamos fortalecer o relacionamento destes grupos e nós vamos ter uma igrejinha dentro da igreja. Isso é um grande risco e temos que tomar cuidado. Uma advertência, né? Uma prevenção que nós precisamos ter é essa, porque se apoiarmos as ideias e as propostas dos nossos amigos ou familiares dentro da igreja, nós vamos desprezar, e tem igrejas até que ridicularizam as pessoas que não fazem parte do seu círculo. Elas são excluídas, são colocadas com defeitos, e quando nossos amigos, e quando os amigos que temos as mesmas ideias, dão as opiniões, que às vezes podem ser até péssimas, nós aplaudimos, né? Então temos que tomar esse cuidado, ou elogiamos. Podemos correr o risco de comprar brigas, por causa desse grupo, por causa desses amigos, esses irmãos amigos, ou amigos irmãos, né? Temos a nossa turma. Você já ouviu falar, por acaso, em uma pessoa que foi disciplinada? Hoje falamos alguma coisa sobre disciplina, né? Na escola dominical, uma pessoa que foi disciplinada e vários irmãos fazem um levante e saem da igreja, porque aquela pessoa foi disciplinada, e às vezes disciplinada corretamente. Ou um atrito, alguma coisa, alguma discussão, alguma divergência que há com um amigo desse grupo aí, dessa turma, né? Tem uma divergência, e logo toda a família, todo o grupo começa a perseguir alguém que prejudicou essa pessoa. Podemos correr o risco, porque somos diferentes, de nos alegrarmos apenas com aquilo que o nosso grupo faz. Fez uma apresentação, fez um culto, fez um encontro, e eu conheço igreja já, pastores já me compartilharam isso, né?
Isso acontece em igrejas, mas nós temos que tomar cuidado para que não aconteça. Então, só aquilo que aquele grupo faz é que ele faz direito, né? Que ele faz bem. Então, esse cuidado nós devemos ter. Nós nos alegrarmos somente como crentes quando um certo grupo ou certas pessoas fazem o culto, fazem as suas apresentações. E às vezes nos tornamos também, outro fato que pode acontecer é de nos tornarmos elitistas, né? Elitistas. Limitamos a entrada de irmãos, de pessoas em grupo, sejam musicais, sejam professores da escola dominical, seja nos ministérios, seja até em programações, né? Vamos fazer uma programação da igreja, aí aquele grupo, né, vai fazer a programação, pode fazer, aí vai falar, vamos chamar fulano, esse não, temos que tomar cuidado. É claro que existem pré-requisitos, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos excluir as pessoas. Então, é nesse sentido, porque a Bíblia diz que em Cristo, em Deus, não há acepção de pessoas. Então nós precisamos ampliar o nosso relacionamento com as pessoas, temos que conhecer as pessoas, e senão nós estamos fora do propósito da igreja, e temos que aprender a sermos chamados de amigos, porque Jesus disse, aqueles que obedecem a mim, aqueles que obedecem aquilo que eu estou ensinando são meus amigos. Então, se agirmos assim, nós vamos nos tornar fechados à entrada de pessoas nos ministérios, vamos estar fechados a novas ideias. Em geral, as pessoas diferentes trazem novas ideias. As pessoas que estão chegando na igreja, elas veem algumas coisas ou enxergam aquilo que nós que estamos aqui há 20, 30 anos não enxergamos, porque de certa forma estamos acostumados com aquela rotina, com aquele jeito de fazer, com aquele jeito de prestarmos o culto. As pessoas novas, elas vêm, elas enxergam algumas coisas, e espero que nós possamos aceitar a ideia daqueles que estão chegando e de como eles estão vendo algumas situações que podem ser melhoradas para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos que ouvir estas pessoas e dar as oportunidades, e assim podemos perder o senso de igreja. Nós começamos a olhar para a igreja do olhar ou do prisma do meu grupo. Então, cuidado com isso. Então, aí nós perdemos a noção do reino de Deus. Tudo que se refere ao reino de Deus, à vontade de Deus, está ligada ao grupo. Então temos que ter esse cuidado, principalmente aqueles que estão na direção da igreja, aqueles que estão em um conselho de igreja, aqueles que estão num ministério colegiado, né? Então parece que eles é que determinam tudo que a igreja vai fazer. Glória a Deus que na nossa igreja não é assim, né? Os assuntos passam para todos e todos podem dar a sua opinião. Espero que seja assim. Outro fato, irmão, por incrível que pareça, nós vimos aqui que todos os que creram, né, estavam juntos, a multidão dos que creram. Então vamos lembrar, eu creio que isso não acontece, né? Pode ser que uma vez ou outra alguém possa falar, esse aí não é salvo, esse aí não tem a salvação, esse aí, né? Mas não, irmãos, todos os membros da igreja são crentes. Todos que vêm para a igreja passaram por uma profissão de fé em Cristo Jesus. Então, todos são crentes. Diz aí para o seu irmão, eu sou crente. Eu sou crente. Ou pelo menos alguns deviam ser, né? Antes de amigos, antes de serem familiares, antes de serem velhos conhecidos, antes de
partidários das mesmas ideias, todos nós somos crentes em Cristo Jesus. Por isso nós nos aproximamos e devemos nos aproximar de todos, porque eles são irmãos em Cristo. Efésios 2,13, tem aí o texto. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Fomos aproximados não só em Cristo, mas fomos aproximados como igreja, como corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo e nos aproximamos. Agora em Cristo somos todos um. Todos os membros da igreja devem ter o mesmo propósito: buscar a Deus e fazer a sua vontade. Vamos lá para Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Como crentes, amados irmãos, como igreja, nós não nos reunimos como igreja, senão para outra coisa, senão a buscar a Deus, a aprender da palavra de Deus, a aprender como praticar a palavra de Deus, a aprender como somos cheios e como devemos ser cheios do Espírito Santo. Estamos reunidos na igreja, acima de tudo, para aprendermos a viver o amor de Cristo nos nossos relacionamentos. Então a igreja não é lugar, nós temos que tomar cuidado aí, não é lugar para tratarmos das coisas do mundo, ou das coisas que são daqui, e não juntarmos tesouro nos céus. Então nós temos que lembrar de que aquilo que nós estamos fazendo, isso que eu estou fazendo, vai juntar tesouro nos céus. Filipenses 1:27, nós devemos viver de um modo coerente com a fé cristã. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que quando até aí for para eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vivei assim de modo digno do Evangelho. Então somos membros, somos diferentes, temos ideias diferentes, mas somos todos membros do corpo de Cristo, somos todos convertidos. E em segundo lugar, por último, ser membro de igreja é aquilo que nós já estávamos agora já falando, é servir a Jesus, é nos relacionarmos uns com os outros. E ser membro de igreja é servir a Jesus, fazendo a sua vontade. Mais um texto aí da palavra de Deus, Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. O apóstolo Paulo orou pela igreja de Colossos para que aqueles irmãos tivessem esse pleno conhecimento, esse entendimento da palavra de Deus, esse entendimento da sabedoria de Deus e do entendimento espiritual. E essa oração precisa continuar a ser feita nos dias de hoje. Precisamos continuar lembrando, porque os membros da igreja, porque todos nós, porque eu e você, precisamos entender que o que Deus quer fazer, e não o que eu quero fazer, não o que o meu grupo quer fazer, mas qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus. Oxalá, e pudéssemos estar fazendo isso em todas as nossas reuniões, ou antes das reuniões, ou em todo o tempo, Senhor? Qual a vontade do Senhor para o meu ministério? Senhor, abra os nossos olhos,
né? Abra os nossos olhos. Nós vamos fazer um planejamento, nós vamos fazer um encontro, nós vamos fazer uma atividade, nós vamos fazer isso, estamos pensando em fazer aquilo, vamos pedir ao Senhor, não é? Ao Senhor. Então nós devemos, como os irmãos já ouviram eu dizer, nós temos que nos juntar a Deus no propósito de Deus, não é? Então nós temos que servir a Deus de acordo com a sua vontade, a sua vontade. 2 Timóteo 2,26, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele lembra, né, do nosso inimigo, e nós não podemos esquecer. Às vezes alguns podem esquecer, ou falar, para que a gente fica falando do diabo? Mas não precisa falar toda hora do diabo, né? Mas de vez em quando é bom lembrar que ele existe, e que ele está cercando, e que ele está lutando, e que nós não podemos deixar dar lugar ao diabo. A palavra de Deus nos ensina. As cartas de Paulo, todas as cartas do Novo Testamento sempre nos lembram, né, que nós devemos ou fugir, ou resistir, ou não dar lugar. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então Paulo escreve a Timóteo dizendo que existem pessoas, né, que estão presas nos laços de Satanás. Então temos que cuidar para que eles sejam livres, né? O diabo quer que você e eu entendamos a sua vontade, isso lá desde o jardim do Éden, e se não tomarmos cuidado, a inclinação da carne pode permitir que isso aconteça. Não podemos nos esquecer da inclinação da carne, e que existem crentes carnais. A palavra de Deus fala isso. Então uma igreja carnal não tem condições de manifestar a graça e a sabedoria de Deus. A igreja pertence a Jesus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em Colossenses diz, não precisa pôr aí não, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em atitudes, façam o quê? Em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. A cabeça é Cristo, a cabeça comanda o corpo, ele é que dá a direção, e todos os outros membros estão sujeitos à cabeça. Então Romanos e Coríntios fala sobre os dons, fala sobre a igreja, fala sobre isso. Fala sobre isso, e você depois pode dar uma lida e falar e ver sobre isso. Então Jesus comanda, não é, o corpo. O desejo da igreja revelado, refletido em cada membro, em cada vida que pertence a este corpo, deve ser o de servir e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o cuidado em ser membro de igreja. Somos diferentes, mas precisamos fazer acima de tudo a vontade do Senhor. Temos que ter o cuidado para não excluirmos alguns. Não temos que ter este cuidado. Eu já disse e vou repetir, tem os pré-requisitos para você servir nos ministérios, mas nós não podemos deixar ninguém de fora dos nossos relacionamentos. Essa deve ser então a nossa motivação, servir ao Senhor Jesus, e o que fazemos deve ser para Jesus. Se você tem Jesus no coração, se você tem procurado fazer a vontade de Deus, e sendo membro do corpo de Cristo, esta é a visão correta, né? Fazer a vontade de Jesus e nos relacionarmos, e que a paz de Cristo seja o juiz do nosso coração, do meu coração, visto que todos nós, você e eu, fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejamos agradecidos. Coloca aí esse versículo aí, Colossenses 3,15. Vamos ficar em pé, irmãos, pois vou orar, o grupo de louvor já pode estar
vindo à frente. Vamos ler todos juntos? Que a paz pois foi para isso amém?